A caminhonete de Rafael patinou na lama antes de morrer completamente. O motor tossiu 3 vezes. Depois, silêncio. Merda. Ele bateu no volante, mas sabia que era inútil. A estrada de terra tinha virado um lamaçal com a chuva da tarde e agora, às 9 da noite, estava preso no meio do nada. O GPS do celular mostrava apenas estática cinza, sem sinal, claro. A última cidade, Santa Cruz do Espinho, ficava a 40 quilômetros para trás. Rafael desceu da caminhonete, as botas afundando na lama. A noite era densa, sem lua, e a única luz vinha do farol piscante do veículo. Ao redor, o cerrado se estendia em sombras retorcidas. Árvores baixas e tortas como esqueletos curvados. O vento carregava um cheiro estranho. Não era só chuva e terra. Era algo mais velho, podre, como carne deixada ao sol. Ele puxou a lanterna da cabine e iluminou a estrada à frente. A uns 100 metros, viu que parecia ser uma construção, velha, talvez uma fazenda abandonada. Melhor que ficar aqui, murmurou para si mesmo. Antes de sair, Rafael pegou também sua mochila com água e algumas barras de cereal. Seu celular mostrava 43% de bateria. Inútil, sem sinal, mas pelo menos tinha a lanterna. Travou a caminhonete, embora não fizesse muito sentido ali, no meio do nada. A caminhada foi pior do que esperava. A lama sugava suas botas a cada passo, fazendo aquele som obsceno de sucção. O silêncio era opressor. Nenhum grilo, nenhum sapo, nenhum pássaro noturno. Apenas o som molhado de seus passos e sua própria respiração, cada vez mais acelerada. Rafael tentou acalmar seus nervos. Era só uma noite. De manhã voltaria para a estrada principal, chamaria um reboque. Simples. Mas algo no ar, naquele cheiro de decomposição e terra revolvida, fazia seu estômago revirar. Quando chegou mais perto da construção, viu que era mesmo uma fazenda, ou o que sobrou de uma. A casa principal era uma ruína de adobe e madeira apodrecida, o teto desabado em vários pontos. As janelas eram buracos negros, como olhos vazios observando. As paredes estavam cobertas por uma trepadeira morta, cinza e ressecada. Mas havia um galpão ao lado, ainda de pé. A estrutura parecia mais sólida, com paredes de pedra na base e madeira no alto. A porta pendia de uma dobradiça, rangendo ao vento como um animal ferido. Rafael parou a uns 10 metros, iluminou a fachada. Acima da porta do galpão, meio apagadas pelo tempo, havia letras pintadas. Fazenda São Jerônimo, 1847. Quase 200 anos. Jesus. Ele hesitou. Havia algo profundamente errado ali. Seus instintos gritavam para voltar, enfrentar a chuva dentro da caminhonete. Mas a lógica venceu. Precisava de abrigo, de um lugar seco para passar a noite. Talvez até encontrasse algo útil lá dentro. Empurrou a porta. O rangido ecoou como um grito. O interior cheirava a mofo e a algo mais pesado, metálico, como moedas velhas deixadas na chuva. Rafael iluminou o espaço com a lanterna. Era um galpão grande, de uns 15 metros de comprimento por 10 de largura, provavelmente usado para guardar ferramentas e montarias. O teto estava intacto, graças a Deus, embora gotejasse em alguns pontos. Havia restos de arreios nas paredes, alguns tão velhos que pareciam se desfazer ao olhar. Um chicote pendurado num prego enferrujado, o couro rachado e enegrecido. No canto, uma pilha de palha apodrecida e o que pareciam ser mantas velhas, cobertas de poeira e teias de aranha. E no centro exato do galpão, um círculo de pedras enegrecidas, uma fogueira antiga. Ao redor das pedras, ele viu marcas no chão de terra. Não eram apenas riscos aleatórios, eram símbolos, deliberados, profundos. Pareciam letras? Não, eram mais antigos que isso. Símbolos que Rafael não conseguia identificar, mas que faziam algo em seu cérebro reptiliano gritar perigo. O coração de Rafael acelerou. Ele se aproximou devagar, a lanterna tremendo em sua mão. As pedras do círculo estavam manchadas. Não era só fuligem. Era algo mais escuro,
mais viscoso. Entre as pedras, semi-enterrados na terra, havia fragmentos brancos. Ossos. Rafael engoliu seco. Eram pequenos demais para serem de adultos. Muito pequenos. Só vou esperar amanhecer, disse em voz alta, como se o som de sua própria voz pudesse afastar o medo irracional que crescia em seu peito. Só até amanhecer. Sentou-se longe do círculo de pedras, encostado na parede oposta, perto da porta. Manteve a mochila no colo, a lanterna ao lado. Desligou-a para economizar bateria. A escuridão o engoliu imediatamente. Rafael fechou os olhos. Tentou dormir, mas o cheiro estava pior agora, mais forte, como se algo estivesse apodrecendo bem ao lado dele. Abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. A escuridão era absoluta. Respira, disse a si mesmo. É só teu cérebro pregando peças, não tem nada aqui. Então ouviu. Clip, clop, clip, clop. Cascos, cavalos. Rafael congelou, os olhos agarrados na escuridão. O som vinha de fora, distante, mas se aproximando. Mas não fazia sentido. Quem andaria a cavalo naquela hora, naquele lugar abandonado há quase 2 séculos? Clip, clop, clip, clop. Mais perto, definitivamente mais perto. Ele tateou até encontrar a lanterna, ligou-a com dedos trêmulos, apontou para a porta aberta. Não viu nada além da escuridão lá fora e a chuva fina que começava a cair novamente. O som parou. Rafael prendeu a respiração. 1 minuto. 2. 3. O silêncio era pior que o som dos cascos. Pelo menos o som era algo identificável. O silêncio era pesado, opressivo, como se algo estivesse esperando, observando. Talvez fossem cavalos selvagens, ou sua imaginação superestimulada pelo cansaço e pelo medo. Ele começava a relaxar quando ouviu a voz. Tá perdido, patrão. Era uma voz de criança, mas havia algo profundamente errado nela. Era fina demais, estridente, como unha arranhando vidro, como se a própria voz estivesse machucada. Rafael saltou em pé, o coração explodindo no peito. Apontou a lanterna para a porta. Nada. Quem está aí? Gritou, tentando soar firme, mas sua voz traiu o medo. Isso não tem graça. Risada, aguda, múltipla, vindo de fora, de dentro, de todos os lados ao mesmo tempo. Não era uma criança. Eram várias. O patrão sempre se perde quando vem aqui, disse outra voz, mais rouca, como se a garganta estivesse cheia de pedras. Mas a gente sempre encontra. Sempre, 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 ecoaram outras vozes em coro. Rafael recuou até a parede, apontando a lanterna freneticamente para todos os lados. Nada. Ninguém. Mas as vozes continuavam. Saiam daqui, gritou, a voz quebrando. Eu estou armado. Mentira, não tinha arma nenhuma, só uma lanterna e medo puro correndo em suas veias. Silêncio novamente. Rafael prendeu a respiração. Segundos se arrastaram como horas. Talvez eles tivessem ido embora. Talvez fosse só... Então, algo entrou pela porta. Devagar. Muito devagar. A princípio, Rafael pensou que fosse uma criança de verdade, pequena, de uns 7 ou 8 anos, magra, vestindo trapos escuros que pareciam roupas de escravo do século XIX. Pés descalços, caminhar arrastado. Mas quando a lanterna iluminou o rosto, Rafael sentiu sua bexiga quase ceder. Não era um rosto. Era uma caveira, coberta por pele fina como papel queimado, esticada sobre os ossos, rasgada em alguns pontos mostrando o osso por baixo. Os olhos eram buracos vazios, mas algo brilhava lá dentro. Algo vermelho e pulsante, como brasas vivas. A criatura sorriu. Tinha dentes demais, pontiagudos, manchados de marrom escuro. "O patrão quer saber da lenda?" perguntou, inclinando a cabeça num ângulo impossível, quase perpendicular ao pescoço. "A gente conta,
A gente sempre conta. É a única coisa que a gente pode fazer. Rafael tentou gritar, mas nenhum som saiu. Sua garganta estava fechada, o ar preso em seus pulmões. Outras criaturas entraram, uma por uma. 5, 6, 7, 8. Todas pequenas, todas deformadas, vestindo restos de roupas de escravos do século passado. Todas com aqueles rostos de pesadelo. Algumas tinham marcas profundas no corpo, cicatrizes que pareciam chicotadas. Outras tinham queimaduras, a pele derretida como cera. Uma delas não tinha mãos, apenas tocos enegrecidos. Que vocês querem? A voz de Rafael era um sussurro desesperado, quase inaudível. A primeira criatura se aproximou, seus pés fazendo um som molhado no chão de terra. Cada passo parecia deixar uma marca escura, como sangue. Nós somos os pastores, disse, a voz estranha no galpão. Os que nunca descansaram, os que foram chicoteados até a morte por cavalos que fugiram, os que foram queimados vivos por gado perdido, os que foram enterrados vivos por não trabalhar rápido o suficiente. Ela apontou um dedo esquelético para o círculo de pedras. Ali, foi ali que o patrão nos matou. Um por um. Nos amarrou nas pedras e nos queimou, vivos, enquanto gritávamos, enquanto implorávamos, enquanto chamávamos por nossas mães. As outras criaturas começaram a se aproximar também, formando um semicírculo ao redor de Rafael. Ele disse que éramos um exemplo, continuou a primeira. Que os outros escravos precisavam ver o que acontecia quando o trabalho não era bem feito, quando o gado fugia, quando os cavalos desapareciam. Rafael olhou para o círculo. Agora via claramente. Entre as pedras havia mais ossos, pequenos, frágeis, de crianças. E no centro, semi-enterrado, havia algo metálico, um ferro de marcar gado, com as iniciais FSJ. Fazenda São Jerônimo. Eu não tive nada a ver com isso, gritou, encontrando sua voz novamente. Isso foi há quase 200 anos, eu nem era nascido. A criatura inclinou a cabeça para o outro lado, fazendo um som de ossos estalando. O sangue chama o sangue, patrão. E você tem o mesmo sangue do fazendeiro. A gente sente, a gente sempre sente. Corre nas suas veias o mesmo sangue que manchou estas pedras. Rafael sacudiu a cabeça freneticamente. Não, minha família nunca teve fazenda aqui. Somos de São Paulo. Eu só estava passando. Mentira! Gritaram todas as criaturas ao mesmo tempo e o som foi tão alto que Rafael teve que tampar os ouvidos. A primeira criatura riu, um som horrível, como vidro quebrando. A gente conhece. Jerônimo de Almeida Santos, o fazendeiro, seu tataravô. Ele fundou esta fazenda em 1847. Trouxe 50 escravos da Bahia. Tratou todos como animais. Mas era especialmente cruel com as crianças, com os pastores. Não, sussurrou. Mas algo em sua memória se agitou. Histórias que sua bisavó contava, fragmentos que ele nunca tinha prestado atenção, sobre a família ter vindo do interior, sobre uma fazenda que foi abandonada depois de incidentes, sobre um nome que não era mais mencionado. Jerônimo. Você veio porque tinha que vir, disse a criatura, se aproximando tanto que Rafael podia sentir um frio emanando dela, como se estivesse perto de um freezer aberto. O sangue sempre retorna. E agora você vai pastorear para nós, como nós pastoreamos para seu tataravô. Para sempre! Gritaram as outras. Para sempre! Rafael tentou correr. Passou entre duas criaturas, sentindo suas mãos frias agarrando sua camisa, pele gelada como gelo queimando sua pele. Os trapos rasgaram. Ele alcançou a porta, tropeçou, quase caiu, mas se recuperou. Saiu correndo para a escuridão. A chuva tinha recomeçado. Forte agora. Torrencial. Ele correu pela lama, a lanterna balançando, iluminando apenas fragmentos do mundo ao redor. Árvores retorcidas,
pedras, sombras que se moviam de formas impossíveis. Atrás dele ouvia as risadas, múltiplas, ecoando na noite. E então viu cavalos, dezenas deles, parados em formação na estrada à frente. Mas não eram cavalos de verdade. Eram esqueletos cobertos por pedaços de pele apodrecida, pendurada nos ossos como trapos molhados. Músculos expostos, vermelhos e negros, os olhos brilhando vermelho como brasas, fumegando na chuva. E montados neles havia mais criaturas. Adultos desta vez, também mortos, também deformados, segurando chicotes feitos de correntes enferrujadas. "Corra, patrão", sussurraram em uníssono, suas vozes se misturando com o vento e a chuva. "Corra, tente fugir, eles sempre tentam." Um dos cavaleiros estralou o chicote. O som foi como um trovão. Rafael virou e correu na direção oposta, mas para onde quer que olhasse via mais deles, cercando-o, empurrando-o de volta, sempre de volta. De volta ao galpão. Ele caiu 2 vezes na lama. Na segunda, perdeu a lanterna. Ficou de 4, tateando freneticamente na escuridão, mas não conseguiu encontrá-la. As risadas estavam mais perto agora. E os sons dos cascos, clip, clop, clip, clop, ritmado, constante, inevitável. Rafael se levantou e correu às cegas, os braços estendidos à frente, bateu em algo sólido, a parede do galpão. Tateou até encontrar a abertura da porta. Quando entrou novamente, ofegante, encharcado, coberto de lama, as crianças ainda estavam lá, esperando. Mas agora havia mais, muito mais. Enchiam o galpão. 20, 30, talvez mais. Todas aquelas faces destruídas observando-o. A primeira se aproximou segurando algo, uma corda, velha, manchada de marrom escuro que poderia ser ferrugem, mas Rafael sabia que não era. "Todo pastor precisa de uma corda", disse ela, sorrindo aquele sorriso impossível, dentes demais brilhando na escuridão. "Para guiar o gado, para se amarrar quando o cansaço vem, para se enforcar quando não aguenta mais." "Por favor", Rafael caiu de joelhos, as mãos juntas. "Por favor, eu sinto muito, pelo que ele fez, pelo que meu tataravô fez, mas eu não sou ele, eu não fiz nada." "Mas você vai fazer", disse a criatura. "Você vai pastorear, como nós pastoreamos, para sempre." E então, Rafael viu o que estava no chão, logo à frente, ao lado do círculo de pedras. Um corpo. Seu corpo. Caído de bruços na lama, uma poça de sangue ao redor da cabeça. Ele olhou para baixo. Suas mãos estavam transparentes, podia ver através delas, podia ver a terra do chão, os ossos, as pedras. "Não", sussurrou, a voz quebrando. "Não, não, não." Memória voltando. A caminhonete não tinha atolado, tinha derrapado. Ele tinha batido a cabeça no volante, muito forte. Tinha saído cambaleando, tonto, sangrando. Tinha andado até o galpão. Tinha caído. Tinha morrido. "Não!" gritou, mas sua voz não tinha mais substância. Era oca, vazia. "Bem-vindo ao pastoreio!" disseram as criaturas juntas, suas vozes se mesclando numa sinfonia horrível. A corda foi colocada em suas mãos. Ele podia senti-la, áspera, pesada, real demais para ser um sonho. "Agora você vai buscar o gado", disse a primeira criatura. "Os que se perderam, os que fugiram, você vai trazer de volta, todas as noites, para sempre." "Para sempre!" ecoaram os outros. E então Rafael ouviu novamente os cascos, mais alto agora, trovejantes, vindo de todos os lados. As portas do galpão se escancararam. O vento entrou como uma criatura viva, gelado e fétido. E Rafael viu o gado. Centenas deles. Esqueletos bovinos com pele podre pendurada. Chifres imensos, olhos vazios, mugindo um som que não era deste mundo. "Vá!
ordenaram as crianças. Pastoreie! E Rafael foi, porque não tinha escolha, porque o sangue chama o sangue, porque alguns pastoreios nunca terminam. 3 dias depois, uma equipe de resgate encontrou a caminhonete de Rafael atolada na estrada. A porta do motorista estava aberta, as chaves ainda na ignição. Havia sangue no volante. Uma trilha de sangue levava da caminhonete para o cerrado. Seguiram a trilha. Encontraram o corpo de Rafael Santos a 100 metros dali, caído perto das ruínas de uma antiga fazenda. Trauma craniano. Provavelmente desorientado pela pancada, havia caminhado até cair morto. Caso encerrado. Mas os moradores de Santa Cruz do Espinho sabiam melhor. Eles conheciam as histórias. Conheciam a fazenda São Jerônimo. Conheciam o que Jerônimo de Almeida Santos fez àquelas crianças escravas em 1847. E sabiam que em noites sem lua, quando a chuva cai forte no cerrado, você pode ouvir cascos de cavalos na estrada velha e vozes, muitas vozes, de crianças. E agora, uma nova, gritando, sempre gritando. E se você for corajoso ou tolo o suficiente para seguir os sons até as ruínas da fazenda, pode ver uma figura na entrada do galpão de pedra. Um homem jovem, coberto de lama, segurando uma corda velha, olhando para a estrada, esperando. Porque alguns pastores nunca descansam, e algumas dívidas de sangue nunca se pagam. Eles dizem que a família Santos vendeu todas as terras depois que Jerônimo morreu em circunstâncias misteriosas, encontrado enforcado no mesmo galpão onde havia matado as crianças. Eles dizem que ninguém que carrega aquele sangue deve voltar àquelas terras. Mas Rafael não sabia. Ninguém tinha lhe contado. E agora, ele pastoreia. Para sempre.